Amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama já virou a chave de forma definitiva e o planejamento para a temporada de 2026 está acontecendo em ritmo acelerado nos bastidores de São Januário. A sensação é de que tudo passou muito rápido, principalmente depois da decisão perdida recentemente, mas o futebol não espera e o calendário não perdoa. Em poucas semanas, o time já estará novamente em campo, com o Campeonato Carioca batendo a porta e o Campeonato Brasileiro chegando logo em seguida, o que obriga o clube a agir com rapidez, clareza e, principalmente, assertividade. Não existe espaço para erro quando o intervalo entre uma temporada e outra é tão curto. E o Vasco sabe que não pode repetir os mesmos problemas estruturais que comprometeram o desempenho ao longo do último ano. A avaliação interna é direta e sem rodeios. O elenco atual não atende às exigências de uma temporada que promete ser pesada, intensa e com metas mais ambiciosas. O entendimento da diretoria é de que não dá para entrar em 2026 apostando que apenas ajustes pontuais resolveriam questões que são profundas e antigas. Por isso, o clube já trabalha simultaneamente em duas frentes bem claras: a liberação de jogadores que não corresponderam e a busca por reforços que realmente elevem o nível competitivo do grupo. Essa movimentação acontece enquanto o torcedor ainda digere o fim da temporada anterior, o que mostra o grau de urgência que tomou conta do departamento de futebol. Internamente, o discurso é de reconstrução consciente, sem promessas vazias, mas com metas bem definidas. O Vasco quer montar um elenco mais equilibrado, com opções reais em todas as posições e menos dependência de peças específicas. A ideia é chegar a 2026 com um grupo capaz de sustentar regularidade no Campeonato Brasileiro. Algo que o clube persegue há anos e, ao mesmo tempo, ter fôlego para disputar competições eliminatórias com mais competitividade. Existe, sim, o sonho de voltar a brigar por títulos de maior expressão, seja na própria Copa do Brasil ou em torneios continentais, entendendo que esse caminho pode ser menos desgastante do que uma maratona de pontos corridos. Nesse contexto, algumas decisões já começaram a ser tomadas. A diretoria trata como prioridade a definição de renovações contratuais e a saída de atletas em fim de vínculo que não fazem parte dos planos. Há negociações avançadas para manter peças consideradas úteis, enquanto outros nomes já estão praticamente descartados para a próxima temporada. Além disso, o clube estuda negociações para aliviar a folha salarial e abrir espaço tanto financeiro quanto esportivo para a chegada de reforços. A ideia não é apenas trocar nomes, mas mudar o perfil do elenco, buscando atletas mais confiáveis, com maior regularidade e capacidade de adaptação. Outro ponto que movimenta bastante os bastidores é a possível venda de jovens talentos. O Vasco sabe que pode receber propostas relevantes e entende que, caso alguma saída importante aconteça, a reposição precisa ser rápida e eficiente. Não existe margem para perder um jogador de impacto sem ter uma alternativa à altura encaminhada. Por isso, o monitoramento do mercado acontece de forma constante, avaliando não apenas nomes, mas características que se encaixem no modelo de jogo e no planejamento financeiro do clube. O orçamento para 2026 ainda está sendo debatido, mas a diretoria trabalha com cenários diferentes, sempre tentando manter equilíbrio entre investimento e responsabilidade. Quando se fala em reforços, o Vasco já tem bem mapeadas as posições consideradas prioritárias.
A leitura interna é de que o elenco precisa de mais segurança defensiva, maior competitividade no meio de campo e opções ofensivas que tragam soluções diferentes durante os jogos. A avaliação sobre o gol é clara, com a possibilidade real de mudança na posição. Já que o rendimento recente não agradou e o clube entende que precisa de alguém pronto para assumir protagonismo. No sistema defensivo, a ideia não é apenas contratar por quantidade, mas elevar o nível de disputa interna, criando um ambiente em que ninguém tenha vaga garantida apenas pelo nome. No meio de campo, a análise aponta para a necessidade de jogadores com intensidade, boa saída de bola e capacidade de leitura tática. O Vasco quer um setor mais dinâmico, menos previsível e com maior capacidade de controlar o ritmo das partidas. Já no ataque, a busca é por peças que consigam oferecer profundidade, mobilidade e presença diária, evitando que o time fique refém de apenas um estilo de jogo. A projeção inicial aponta para a necessidade de vários reforços, o que praticamente configura uma reformulação significativa, algo raro em um intervalo de tempo tão curto, mas considerado indispensável. O fator tempo, aliás, é um dos grandes desafios desse planejamento. O Vasco sabe que em janeiro já estará em campo, com jogos oficiais acontecendo em sequência, e isso reduz drasticamente o período de adaptação de novos jogadores. Por isso, a diretoria tenta antecipar negociações e deixar o máximo possível de reforços integrados antes do início da temporada. Não existe clima de tranquilidade ou paciência exagerada nos bastidores. A cobrança é grande e a consciência de que qualquer erro pode custar caro acompanha cada decisão tomada. Dentro desse cenário, o mercado começa a apresentar opções e o Vasco passa a analisar nomes que surgem tanto por observação própria quanto por ofertas de empresários. A diretoria avalia perfil, histórico, idade, condição física e capacidade de adaptação ao futebol brasileiro. O padrão de negociação segue uma linha já adotada recentemente, apostando em jogadores que se destacaram no futebol sul-americano, tiveram experiências no exterior sem grande sucesso e agora buscam retomar protagonismo. Esse tipo de movimento é visto como oportunidade de mercado. Desde que feito com critério e alinhamento ao modelo de jogo do treinador. Entre os nomes monitorados, surgem jogadores jovens para o sistema defensivo e para o meio de campo, atletas que ainda têm margem de crescimento e que poderiam chegar para disputar posição em alto nível. A ideia não é contratar apenas para compor elenco, mas trazer peças que realmente gerem competição interna e aumentem o rendimento coletivo. O Vasco entende que só com um elenco mais forte e homogêneo será possível atravessar uma temporada longa, sem oscilações tão grandes quanto as vistas recentemente. Além disso, o clube também analisa opções mais experientes que aparecem no mercado, sempre com cautela. A avaliação vai além de números e estatísticas, levando em conta a intensidade do futebol brasileiro e a adaptação ao estilo de jogo proposto. Qualquer negociação passa por uma análise técnica detalhada e pelo aval da comissão técnica, que participa ativamente das decisões. O entendimento é de que contratar sem convicção pode gerar mais problemas do que soluções ao longo do ano. O fato é que o Vasco se movimenta, o mercado reage e os bastidores seguem agitados, com reuniões constantes e análises profundas sobre cada possibilidade. O torcedor percebe que algo está acontecendo e cria expectativa, sabendo que as próximas semanas serão decisivas para o rumo do clube em 2026. O planejamento está em andamento
As peças começam a se mexer, e as escolhas feitas agora terão impacto direto em tudo que o Vasco vai enfrentar na próxima temporada, dentro e fora de campo. Enquanto esse planejamento ganha corpo, o ambiente interno do Vasco da Gama segue em estado de alerta máximo, porque todos entendem que 2026 não permite improviso. A diretoria sabe que a margem de erro é mínima e que qualquer atraso pode comprometer o início da temporada, algo que historicamente pesa muito para o clube. Por isso, o departamento de futebol trabalha com múltiplos cenários ao mesmo tempo, avaliando entradas e saídas de forma integrada, sempre pensando no impacto imediato dentro de campo. Não se trata apenas de mudar nomes, mas de ajustar funções, encaixes e dinâmicas que deixaram a desejar ao longo do último ano. Um dos pontos que mais gera debate internamente é o equilíbrio entre juventude e experiência. O Vasco entende que precisa manter uma base jovem, com potencial de valorização, mas, ao mesmo tempo, reconhece que o elenco carece de jogadores mais prontos, acostumados a decisões e capazes de assumir responsabilidade nos momentos de pressão. Essa combinação é vista como essencial para sustentar um desempenho mais regular, especialmente em jogos grandes e em sequências desgastantes do calendário. A ideia é evitar um elenco excessivamente verde, mas também fugir de apostas em atletas que já não conseguem entregar intensidade. Nesse sentido, o clube observa atentamente jogadores que passaram por processos semelhantes aos de reforços recentes, atletas que brilharam em seus países, chamaram atenção, tiveram oportunidades fora e agora buscam um ambiente onde possam retomar confiança e protagonismo. Esse perfil agrada porque une qualidade técnica, fome de afirmação e custo mais acessível do que nomes consolidados em grandes centros europeus. O Vasco entende que, se escolher bem, pode montar um elenco competitivo sem comprometer o orçamento, algo fundamental para a sustentabilidade do projeto. As conversas sobre possíveis chegadas acontecem em paralelo às definições de saída. Jogadores que não conseguiram se firmar, que sofreram com lesões constantes ou que não se adaptaram ao estilo de jogo estão na lista de negociáveis. A diretoria trata esse processo com pragmatismo, sem apego emocional, entendendo que a renovação do elenco passa também por abrir espaço. Existe a consciência de que manter atletas apenas por contrato ou expectativa passada não contribui para a evolução do time. E isso tem pesado nas decisões. Outro fator determinante nesse planejamento é o modelo de jogo. O Vasco não quer montar um elenco genérico, mas sim um grupo que dialogue com a proposta do treinador. Por isso, cada nome analisado passa por uma avaliação tática detalhada, observando características como saída de bola, intensidade na marcação, mobilidade ofensiva e capacidade de leitura de jogo. Não basta ter bons números ou currículo interessante, é preciso encaixar na ideia coletiva. Essa preocupação surge como resposta direta a erros do passado, quando contratações desconectadas geraram desequilíbrio dentro de campo. A expectativa é que, ao longo das próximas semanas, o torcedor comece a ver movimentações mais concretas, com negociações avançando e definições acontecendo. O Vasco sabe que a ansiedade da torcida cresce nesse período, especialmente após uma temporada que deixou gosto amargo. Internamente, o discurso é de responsabilidade e silêncio estratégico, evitando criar expectativas irreais enquanto as tratativas ainda estão em andamento. A prioridade é trabalhar com discrição para não inflacionar valores nem perder oportunidades.
O calendário apertado também influencia diretamente na forma como o clube negocia. Em muitos casos, a diretoria busca alternativas, como empréstimos com cláusulas bem definidas, entendendo que esse modelo pode acelerar processos e reduzir riscos. Essa flexibilidade faz parte da estratégia para montar um elenco competitivo em pouco tempo, sem comprometer decisões de longo prazo. Ao mesmo tempo, o Vasco não descarta investimentos mais altos em posições consideradas chave, desde que exista convicção técnica e viabilidade financeira. Dentro de campo, a análise do desempenho recente aponta falhas que precisam ser corrigidas com urgência. O time sofreu com oscilações defensivas, perdeu consistência em momentos decisivos e teve dificuldade para controlar jogos contra adversários bem organizados. Esses problemas estão sendo estudados com profundidade, justamente para que as contratações não sejam feitas no escuro. A ideia é atacar as causas e não apenas os sintomas, algo que exige planejamento e leitura correta do contexto. O meio de campo, por exemplo, é visto como setor estratégico para a transformação do time. O Vasco quer mais intensidade, mais capacidade de pressão e melhor qualidade na transição entre defesa e ataque. Jogadores que consigam ditar o ritmo, proteger a zaga e, ao mesmo tempo, participar da construção ofensiva são considerados essenciais. Essa busca não é simples, mas o clube acredita que o mercado oferece opções interessantes, desde que haja paciência e critério na escolha. No ataque, a avaliação é semelhante. O Vasco entende que precisa variar mais suas alternativas, ter jogadores capazes de quebrar linhas, vencer duelos individuais e oferecer presença constante na área. A previsibilidade ofensiva foi um problema em diversos momentos, e isso está diretamente ligado ao perfil das peças disponíveis. Por isso, a diretoria trabalha para trazer atletas que ampliem o repertório do time e deem mais liberdade para o treinador ajustar o esquema conforme o adversário. Toda essa movimentação acontece em um ambiente de cobrança intensa, tanto interna quanto externa. O Vasco carrega uma história pesada e uma torcida exigente, que espera respostas rápidas. A diretoria tem consciência disso e sabe que 2026 pode representar um ponto de virada, mas também um risco caso o planejamento falhe. Cada decisão tomada agora será determinante para o que o clube vai enfrentar nos próximos meses, e é por isso que o trabalho segue praticamente sem pausa. O que fica claro é que o Vasco não está parado e nem pretende esperar o mercado se definir sozinho. O clube se posiciona, observa, conversa e avalia constantemente, tentando se antecipar a movimentos e identificar oportunidades antes da concorrência. O cenário é de intensa atividade nos bastidores, com muitas possibilidades sendo discutidas e analisadas a todo momento, mantendo o ambiente em constante ebulição enquanto a próxima temporada se aproxima cada vez mais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor de proporções bilionárias começa a ganhar força e provocar calafrios nos corredores do poder esportivo. Circula entre dirigentes, investidores e agentes do mercado a especulação de que Leila Pereira estaria disposta a dar um passo ousado e altamente simbólico: adquirir o controle do Vasco. A motivação, segundo fontes que pedem absoluto sigilo, iria muito além de uma simples estratégia de negócios.
O sentimento que move essa possível investida teria raízes profundas em uma rivalidade que extrapola as 4 linhas, alimentada por embates políticos, disputas de bastidores e, sobretudo, pelo histórico de tensão com o Flamengo. A ideia de assumir um clube tradicional, com torcida nacional e enorme apelo popular, seria vista por Leila como uma jogada de xadrez. Não apenas para ampliar sua influência no futebol, mas também para alterar o equilíbrio de forças no Rio de Janeiro. O Vasco, com sua história marcada por resistência, reconstruções e quedas, surgiria como o palco ideal para uma reviravolta que poderia mexer com todo o cenário esportivo. Pessoas próximas à empresária falam em vingança silenciosa, construída com contratos, investimentos e decisões administrativas, em vez de provocações públicas. O valor envolvido na operação seria astronômico, algo capaz de mudar o patamar financeiro do clube e colocá-lo novamente no centro das grandes discussões nacionais. A especulação aponta para um projeto ambicioso que incluiria reestruturação profunda, modernização da gestão e uma postura agressiva no mercado. Tudo isso teria como pano de fundo o desejo de mostrar força diante de antigos adversários políticos e esportivos. Oficialmente, não há confirmação, e o silêncio é a principal resposta quando o assunto vem à tona. Ainda assim, o simples fato de o rumor existir já provoca reações intensas entre torcedores, dirigentes e analistas. Caso essa movimentação se concretize, o futebol brasileiro poderá assistir a uma das mais surpreendentes mudanças de poder de sua história recente, guiada não apenas por números, mas por emoções, rivalidades e uma sede de afirmação que pode custar bilhões. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!